E então, meus irmãos, durante todo o tempo pascal, a igreja nos fará escutar os Atos dos Apóstolos na missa. É a leitura de cada domingo, todo esse tempo de Páscoa, os Atos dos Apóstolos. E por quê? Porque aí aparece a igreja nascendo, a igreja testemunhando Jesus, a igreja crescendo na força de Jesus, e essa força de Jesus é o Espírito Santo. A força de Jesus não é uma coisa, a força de Jesus é o Espírito Santo que agora ele tem em plenitude. Já nos dias da sua vida terrena, São Lucas diz que saía dele uma força que curava a todos. Essa força é o Espírito Santo, que Jesus recebeu do Pai às margens do Rio Jordão quando foi batizado. E agora, de modo pleno, Jesus, com a sua ressurreição, dá continuamente essa força, essa potência, essa energia que é o Espírito Santo, ele dá à sua igreja. Então a igreja nos Atos dos Apóstolos aparece testemunhando Jesus, crescendo, se fortalecendo, com uma convicção impressionante, com uma alegria que não se explica com as explicações deste mundo. Como é que uma igreja que sofre, que é perseguida, os apóstolos açoitados, alguns entregues à morte, cristãos assassinados, e como é que essa igreja não se acaba? E como é que ela continua crescendo e com convicção, testemunhando Jesus? Tudo isso graças à ação poderosa do Espírito Santo. Jesus tinha dito lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 8 e seguintes: recebereis a força do alto. A força do alto é o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Samaria, na Galileia e até os confins da terra. Então, essa força do alto que recebereis é o Espírito Santo. Está lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Pois ainda hoje, o Senhor Jesus permanece presente e atuante no meio de sua igreja, na força do seu Espírito Santo. Duas imagens, do Novo Testamento mostram isso de modo muito belo. Primeiro, a imagem, lá no capítulo 15 do Evangelho de São João, da videira e dos ramos. Jesus diz: eu sou a verdadeira videira, vós sois os ramos. Então, a videira toda é Jesus e nós, porque nós somos os ramos. Jesus é o tronco da videira. Os ramos vivem da seiva desse tronco, e essa seiva é o Espírito Santo. Pelos sacramentos, sobretudo pelo batismo e a Eucaristia, Jesus dá continuamente à sua igreja o Espírito Santo. No batismo, o Espírito vem na água como vida de Cristo. Na Eucaristia, o Espírito Santo vem no corpo e no sangue do Senhor ressuscitado, para nos dar a força de amar Jesus até dar a vida por Ele. Na Crisma, o Espírito vem no óleo e na imposição das mãos, como força para testemunhar. Então, ainda hoje, a igreja no meio das perseguições, e é interessante como nesta Semana Santa a igreja foi caluniada, a igreja foi difamada de modo vergonhoso, tudo para atingir o Santo Padre. Primeiro, dando a entender que os padres são pedófilos. Uma coisa que eu nunca tinha visto antes na minha vida. É interessante isso. A igreja tem 400 mil padres no mundo todo. Imagine, parecia que nós tínhamos 400 mil pedófilos soltos. Um absurdo. Um absurdo. Quando a gente sabe que não existe mais padre pedófilo do que existe pastor pedófilo, médico pedófilo, pai de família pedófilo. A gente sabe que 84% dos casos de abuso sexual acontecem nas famílias. Não é na igreja, não. Então, de onde veio toda essa calúnia ao Santo Padre? Um grande jornal norte-americano, New York Times, pegou um caso de 30 anos atrás, de um padre pedófilo, para dizer que na época o Papa tinha encoberto esse caso. Pronto, isso se espalhou pelo mundo.
E aí, porque também encobriu aquele caso. O Vaticano demonstrou com documentos que tudo isso é falta de verdade. Ou, em outras palavras, é mentira. Mas aí é que está. Depois que se difama e a mentira pega, quem escuta mais a verdade? Quem escuta? Não é verdade? Mas por que toda essa questão? A tentativa de tirar a autoridade moral da igreja. A igreja não é feita de pedófilo não, viu, meus irmãos? Confie nos padres de vocês que são decentes. São decentes, sim. Tá certo? Quanto a igreja fez pela educação no mundo, nesse país. Quantos padres, quantas religiosas, quantos religiosos que deram a vida educando os filhos, não somente de católicos. Ainda hoje no Oriente Médio a igreja mantém escolas para muçulmanos. Então como é que se pega por causa de uns poucos casos? E esses verdadeiros salafrários, o nome é exatamente isso, esses imorais, desculpe a palavra dura do bispo, viu? Profissionais safados, que caluniam, sabem que a igreja não processa, a igreja não joga um processo para cima de ninguém por calúnia e difamação. Aí sai lá no New York Times, os jornais da Europa reproduzem, o Jornal Nacional aqui reproduz, a TV Record do Edir Macedo, que não sabe fazer outra coisa que difamar a Igreja Católica, fica repetindo, mesmo sabendo que não é verdade. Mas é isso. E vocês se preparem, porque cada vez mais a igreja vai sofrer. Cada vez mais. Agora, o que a igreja deve fazer, em se tratando, sobretudo do caso de pedofilia, é ser dura com esse pessoal. Não é? Excluí-lo. E para que excluí-los? Para que eles não possam, usando o sacerdócio, prejudicar, molestar as crianças. Eu fiquei muito feliz porque semana atrasada saiu uma pesquisa nos Estados Unidos, mostrando que o lugar onde mais se praticava a pedofilia é nas famílias e nas escolas públicas dos Estados Unidos. Não na igreja, não. E dizendo, eu fiquei feliz, não foi por isso, mas eu fiquei feliz por outro dado da pesquisa, que as instituições católicas são as mais seguras para a criança. Me diga, qual outra instituição está com uma política tão séria de combate à pedofilia como a igreja? E não é de agora não, viu? Não é de agora. Mas o assunto aqui não é esse. Eu não quero melar a palavra de Deus com essa conversa, não. Aqui eu estou falando sobre isso por quê? Porque eu estava mostrando nos Atos dos Apóstolos a igreja perseguida, tá certo? E que, no entanto, continua viva na força do Espírito Santo. Ninguém consegue destruir a igreja. Ninguém. Como Nosso Senhor disse, as portas do inferno não prevalecerão. Não é porque nós somos bonzinhos, nem santinhos, nem certinhos. É porque é a igreja de Cristo. É porque nela está a força do Espírito Santo. Eu sou meio chorão. E eu enchi meus olhos de lágrimas na Semana Santa. Eu recebi um e-mail. Escute só. O e-mail dizia mais ou menos assim: Dom Henrique, eu sou de Penedo. Tenho 23 anos, sou universitário e quero ser padre. E gostaria de saber do Senhor como fazer para discernir bem a minha vocação. Eu digo, meu Deus do céu, um rapaz do olho do furacão, veja, um rapaz universitário e quer ser padre. Eu me emociono, eu digo, ninguém destrói a igreja mesmo não. Não destrói não, porque é Cristo quem chama. O católico verdadeiro sabe distinguir o bem do mal. O católico verdadeiro conhece sua igreja, conhece seus padres. Vocês conhecem os padres de vocês. Não são pedófilos, não são tarados, não são homens desonestos, não. São homens que deram a vida por Nosso Senhor. Tem suas fraquezas, como eu tenho as minhas e você tem as suas. Mas são homens fundamentalmente bem intencionados. Então, olha, esteja atento. Mudam as máscaras da perseguição. Antigamente era com armas, nos jogavam as feras, nos arrancavam a pele, nos condenavam de vários modos. Hoje, não se pode mais fazer isso. Então se suja a nossa honra. Pode olhar, todo Natal, toda Semana Santa, a imprensa apronta conosco. Eu já fico prevenido. Escute o que eu estou dizendo e veja quando chegar dezembro. Ou vão descobrir os restos mortais de Cristo, como se ele não tivesse ressuscitado. Ou vão descobrir que ele era casado com Maria Madalena. Ou vão descobrir que Jesus teve filhos. Ou vão descobrir que a igreja andou escondendo alguma coisa. Ou agora na Semana Santa aqui o Papa encobriu pedofilia. É uma técnica,
é uma programação de caso pensado para desacreditar a igreja. E por quê? Porque a igreja incomoda, porque a pauta, quer dizer, aquilo que se discute no mundo de hoje, que se quer colocar no mundo de hoje, a igreja é contra. A igreja é contra a dissolução da família, a igreja é contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a igreja é contra que pessoas unidas no mesmo sexo adotem crianças, a igreja é contra o aborto, a igreja não permite o sacerdócio feminino, a igreja mantém o celibato dos padres, que o mundo odeia isso. Olha, veja agora essa questão da pedofilia. O que teve de gente dizendo que pedofilia é porque padre é solteiro? Olha que doidice. E os casados que são pedófilos? Se a maior parte dos pedófilos são de pais de família, é dentro da família que criança sofre. Então, veja, mas é a pauta, quer dizer, é o modo de pensar. A questão das células tronco-embrionárias. Então a igreja incomoda. Quanto mais você puder desmoralizá-la, enfraquecê-la, menos a palavra dela terá força. Então você que é católico, mas você também que não é católico, mas tem boa vontade, quer realmente pensar com justiça e com verdade, pode ficar sabendo disso. Mas isso não nos deve desanimar. Lembre da palavra do Senhor. Se perseguiram a mim, perseguirão a vós. Se odiaram a mim, odiarão a vós. O discípulo não é maior do que o mestre. Se perseguiram o mestre, perseguirão a nós. Eu digo a vocês, viu? Toda essa difamação da igreja faz a gente sofrer. Mas, por outro lado, quando eu rezava nesses dias, me dava aquela íntima gratidão a Deus. Porque a gente está sofrendo pelo nome de Jesus. Quando a gente sofre porque é culpado, mas quando a gente sofre de modo inocente, é como diz Jesus, né? Sereis julgados por cada palavra inútil que disserdes. Então, voltando para a nossa leitura, ontem como hoje, o Espírito de Cristo guia a Santa Igreja. As portas do inferno não prevalecerão. Não prevalecerão. A nossa força não está em nós. A nossa força vem do Espírito de Deus. Como a serenidade da igreja não depende de nós, depende do Espírito de Deus. Os inimigos da igreja não sabem com quem estão lidando. Não é com uma instituição meramente humana. Os inimigos da igreja não sabem que não poderão nunca destruir a obra de Deus. E isso não aconteceria se o Senhor não permitisse. E se permite, Ele sabe por quê. Ele fortalece a sua igreja. Ele aumenta o amor dos católicos ao Santo Padre. Ainda na quarta-feira passada, como eu achei bonito, na audiência, lá na Praça de São Pedro, um grupo abriu uma faixa bem grande, escrita assim: os jovens estão contigo, doce Cristo na terra. Ou seja, só faz aumentar o amor ao Papa. Só faz aumentar. Quanto mais nos perseguem, mais a gente se fortalece. Eu fico feliz. É muito ruim quando a igreja é muito aplaudida. Começa a afrouxar. Começa a se encantar com os aplausos do mundo. Persigam-nos. Como dizia Tertuliano, sangue dos mártires, semente de cristãos. Persigam-nos. E isso só faz mesmo fazer a gente se unir mais ainda e ver que não pode fechar os olhos para o mundo, para os inimigos que querem nos atacar de modo vergonhoso e desonesto. Bom, mas observe nessa leitura de hoje o comportamento dos apóstolos. Antes tão covardes, e agora diante do sinédrio, eles têm coragem para enfrentar. Têm eloquência para testemunhar. Têm sabedoria para dizer a palavra certa. De onde vem tudo isso? 2 pescadores da Galileia e chegam diante das grandes autoridades de Israel e dizem: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Veja, de onde vem essa força? 2 matutos. Imagina alguém lá do sertão chegar diante aqui do Tribunal de Justiça, está o pleno do tribunal reunido, né? E 2 matutos lá do sertão, da beira do São Francisco, sem muita escolaridade, e dizer com toda clareza as coisas com segurança e autoridade. De onde vem isso? Vem da ação do Espírito de Jesus ressuscitado, como o próprio Cristo havia prometido. Você está aí com caneta e papel, não está? Então anote aí, Marcos, capítulo 13, versículos 9 a 13. E Lucas, capítulo 12, versículos 11 a 12. Ali Jesus está dizendo que quando a gente for perseguido,
Não se preocupe não, que o Espírito Santo vai nos dar força e vai colocar na nossa boca a palavra certa que a gente deve dizer. Então, veja, nessa leitura a gente está vendo isso. Diante da intimação do Sinédrio para não falarem no nome de Jesus, como é que os apóstolos respondem? Veja aí o versículo 29. É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Então, que coragem. Ainda hoje deve ser este o critério da igreja. Ainda hoje deve ser esse o critério do cristão. Respeitar as pessoas, sim, mas não calar nunca a verdade de Deus. Essa verdade que se manifestou em Jesus, único Salvador da humanidade. O cristão sabe, a única religião verdadeira é o cristianismo. O único Salvador do mundo é Jesus. A única igreja que Cristo fundou é a Igreja Católica. Agora, respeitamos os não cristãos. Respeitamos a consciência deles e respeitamos a religião deles. Mas para nós não é religião verdadeira. Como respeitamos os nossos irmãos cristãos, nossos irmãos evangélicos, protestantes, respeitamos. São nossos irmãos, creem em Jesus como nós. Mas a igreja de Cristo é a igreja católica. Então, respeitar não quer dizer negar a verdade. E aí dá pena àqueles católicos que em nome de um falso ecumenismo ou de um falso diálogo interreligioso calam a verdade, calam que somente Jesus é o Salvador, calam que Jesus somente é o caminho. Jesus diz, eu sou a luz, eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. Os Atos dos Apóstolos dizem, não há outro nome debaixo do céu dado aos homens no qual eles possam se salvar, a não ser o nome de Jesus. Essa é a nossa fé. Então, respeitamos a todos com sinceridade, mas a nossa fé é essa e acabou-se. E é muito triste um cristão, um católico, que em nome de diálogo interreligioso, de ecumenismo, calar a verdade. Por isso que esse papo incomoda tanto, porque ele não cala, de jeito nenhum. Diz de A a Z, é amigo de todos, respeita a todos, mas um respeito feito de verdade. Bom, releia as palavras cheias de coragem ditas por Pedro, nosso chefe, nosso primeiro Papa, aqui nos versículos 30 e 31. Ele diz claramente, na cara dos judeus, o Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando numa cruz. Olha que coragem. Não está com ódio, não. Não está com raiva do Sinédrio, não. Mas com toda a calma, diz, vós matastes, pregando numa cruz. Pronto. E Deus o exaltou, Deus o ressuscitou. Pronto. Diz direitinho. Veja como Pedro não camufla os fatos. No entanto, sem ódio, sem rancor. É assim que a gente deve proceder. Não é? Meu irmão, olha, a gente deve dizer para quem não é cristão, diga, olha meu irmão, só existe um Salvador, Jesus. Só existe uma religião verdadeira, o cristianismo. Agora, você quer seguir outra religião? Continua meu amigo. Continuamos amigos. E eu respeito a sua consciência. Mas, veja, a verdade é essa. Não é? Como também a gente nunca deve aceitar o sincretismo, a mistura de religiões. Não. Um não católico pode comungar? Não pode. Quem é espírita pode comungar? Não pode. Quem frequenta terreiro, quem faz despacho, quem vai no centro espírita para saber coisa, pode comungar? De modo nenhum. Quem acredita em reencarnação pode comungar? Não. Não pode de jeito nenhum. Pronto. Ah, isso é intransigência. Não, meu amigo, isso é somente honestidade. Isso é somente verdade. Isso é somente maturidade de não camuflar as coisas, de não brincar com coisa séria, de não fazer mentirinha. Então, essa atitude tão bonita de Pedro e de João, a atitude do Santo Padre, e que deve ser a nossa atitude. Então, nunca confunda a verdade com a falta de respeito. Falta de respeito é camuflar a verdade. Falta de respeito é um ecumenismo água com açúcar, flor de laranja, mentiroso, que desfigura e renega a nossa fé. Então, mas depois aqui ainda muito bonito, nos versículos 30 a 32, muito bonito. O Deus de nossos pais, diz Pedro no Sinédrio, ressuscitou Jesus, a quem vós matastes,
pregando numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos pecados. E nós somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Vamos ver aqui, nessa palavra de Pedro, tem umas coisas muito bonitas. Primeiro, o Deus de Israel ressuscitou Jesus de Nazaré, morto na vergonhosa morte de cruz, por intriga, por armadilha do Sinédrio de Israel. Então Deus ressuscitou. Jesus não ficou na morte. Jesus não está morto. Jesus está vivo no seu corpo humano, na sua alma humana. Ele, que é Deus eterno, agora também é homem glorificado no céu. Apesar do Sinédrio, em nome do povo de Israel, tê-lo matado. Segunda coisa, o Deus de Israel, a quem Jesus chamava de Pai, o exaltou com um nome acima de todo nome, ressuscitando dos mortos. Que nome é esse? É o nome de Senhor. É o nome que só Deus merece. Toda língua proclame, para a glória de Deus Pai, que Jesus é Kyrios, que Jesus é Senhor. Quer dizer, que Jesus é divino, que Jesus é Deus. Você lê aí, anota no seu caderninho aí. Filipenses 2, 9 a 11. Pode ler aí. Então, Deus lhe deu um nome acima de todo nome. Está certo? E depois, uma terceira coisa. Esta ressurreição, como foi que o Pai a fez? O Pai a realizou na sua força. Olhe como São Pedro diz, que Deus ressuscitou Jesus com poder. Que poder é esse? Que força é essa? É o Espírito Santo. Na madrugada daquele domingo, o Pai derramou sobre Jesus a energia, a força do Espírito Santo. Tá certo? Então, de modo que o Espírito Santo, que é o poder pessoal de Deus, é a força na qual o Pai ressuscita o seu Filho Jesus. Agora mesmo, deixa eu só dizer uma coisa, está sendo, desde essa semana, exposto em Turim, mais uma vez, o sudário. E é interessante, vocês vejam como são as coisas. Lembra de um teste que fizeram? O teste do carbono 14, que descobriram que o sudário não é de Jesus coisa nenhuma, que é da Idade Média? Pois agora 4 cientistas grandes, e não é cientistazinho mequetrefe não, grande, disseram que aquele teste estava errado. Pronto. E existem outras provas. Olha, se é uma coisa para mim que é certa, é que aquele sudário é de Jesus. Aquele homem impresso no sudário é o nosso Jesus. E como foi que ficou impresso ali? Eu li um livro com um relatório da NASA. Os cientistas da NASA estudaram em 1978 o sudário. Levaram não sei quantas toneladas de material para estudar. Estudaram mesmo, passaram lá uma semana estudando. E ali eu fiquei comovido na declaração final, um cientista que é ateu. Ele disse, olha, eu não sei o que houve aqui, mas digo que para deixar desse jeito, impresso nesse lençol, essa figura, tinha que ser uma energia vinda de dentro para fora do sudário, com uma força igual ou maior do que a força da bomba atômica de Hiroshima. Pois essa força, viu, tem um nome. É o Espírito Santo, no qual Jesus foi ressuscitado. Mas é aí que está. Na fé nunca haverá provas. Nunca. Deus nunca vai dar prova de nada. Deus deixa sinais. Deus deixa indícios. Deus deixa as pegadas. Porque se houvesse prova, já não existiria mais fé. Veja bem, Deus deixa os sinais como indícios, para que na sua liberdade você decida. É como a história de um beduíno muçulmano, um pastorzinho muçulmano, que no começo do século passado ia conduzindo o inglês pelo deserto do Saara, um inglês ateu. E quando deu meio-dia, o beduínozinho se prostrou e foi rezar, como os muçulmanos rezam, se inclinando até o chão, a testa até o chão. E o inglês olhou assim com um risinho sarcástico. Quando o beduínozinho terminou a oração, ele disse, então você crê em Deus? Ele disse, creio. E você já viu Deus? Já viu Deus por acaso? O meninozinho beduíno ficou calado, não disse nada. E continuou o caminho com o inglês. Chegaram num oásis. O inglês cansado sentou-se numa pedra, tinha uma fonte. Enquanto estava ali se refrescando, olhou o beduínozinho e disse, por aqui passou um leão.
Aí o beduíno disse, como é que o senhor sabe? Disse, olha cada pegada aqui, olha os rastros aqui. Aí o menininho sorriu, levantou o dedinho, mostrou assim o céu, mostrou o deserto e disse, olha os rastros de Deus, olha as pegadas de Deus. Pois é, Deus na vida da gente deixa rastros, deixa pegadas. Essas pegadas são sinais, são apelos à nossa consciência, são gritos à nossa liberdade. O sudário é um deles. Para o ateu, não tem prova que resolva. E para quem crê, pouca prova é necessária. Porque o coração fala. O coração da gente diz que Deus existe, sim. E a maior prova de que Deus existe é aquela cruz, não tem outra não. Ninguém podia imaginar um Deus daquele jeito. Um Deus grande, poderoso, vencendo todo mundo, a gente até que inventa. Mas um Deus que se faz homem, e se faz homem de dores, até a morte de cruz. Um Deus assim, só Deus para inventar. Então, vejam, essa força, essa energia que ressuscita Jesus é o Espírito Santo, não é? Está lá, tá certo? Que fique bem claro isso. Esta ressurreição, o Pai operou na força do seu poder. Este poder, esta potência vivificante do Pai é o Espírito Santo. Leia Atos 10, versículos 37 e 38. Está lá, bem claro, que Deus ressuscitou Jesus, dando-lhe o Espírito Santo. Na Trindade tudo é pessoal, de modo que o Espírito Santo é o poder pessoal de Deus. É no Espírito que o Pai ressuscita o Filho Jesus. Uma quarta coisa aí, nesses versículos que eu estou dizendo para você, nessa primeira leitura, nesses versículos 30 a 32, é isso. Pela sua exaltação, Jesus tornou-se guia e salvador. Aquele mesmo que Israel esperava, o Messias. Israel, se crê em Jesus, passará da antiga à nova aliança, tendo o perdão dos seus pecados. Isso é o que São Pedro diz na leitura, e a gente sabe que Israel como um todo não aceita Jesus como Messias. Isso é um mistério muito grande, é um mistério enorme. O povo que esperou o Messias, o povo a quem Deus prometeu o Messias, não acredita no Messias. Claro, os primeiros apóstolos, que são judeus, se tornaram cristãos. A igreja nasceu em Israel. Os primeiros cristãos eram judeus. Mas Israel como um todo não crê em Jesus de modo nenhum. É interessante ainda hoje, viu? Vou contar a você. Se um judeu se tornar cristão, escutem só como é que eles fazem. Isso eu li no livro dos judeus, né, que eu gosto de ler. Veja bem, se um judeu se tornar cristão, a família coloca luto. Terminado o luto, rasga todas as fotografias dessa pessoa, tira o nome dela de qualquer álbum de família e não se fala mais o nome dela de jeito nenhum em casa nem em família. Aquela pessoa está morta. Eles colocam o luto mesmo. Eles se sentam em Shiva. Shiva é a roda que os judeus fazem em família no luto de uma pessoa que morre. Então um judeu que se torna cristão, ele se torna morto para os judeus. E tem mais, entre os judeus ortodoxos, quando essa pessoa morrer, os irmãos dela têm a obrigação de dar uma festa, porque morreu um inimigo de Israel. Então é terrível, a gente fica assim impressionado. Os judeus como um todo não aceitam Jesus. Agora isso não é motivo de ódio, hein, para os judeus. Você leia Romanos, capítulos 9 a 11. São 3 capítulos, 9, 10, 11, na carta aos Romanos. São Paulo vai dizer que isso faz parte de um misterioso plano de Deus. E que no fim dos tempos, quando Cristo aparecer em glória, os judeus acreditarão sim. Porque os judeus também esperam o Messias. Só que eles não sabem que o Messias é Jesus. Então no fim dos tempos, eles vão ver que o Messias dele é o nosso Jesus. E se converterão. Então, São Pedro convida aqui Israel à conversão. Uma quinta coisa, este anúncio não é uma fábula. Jesus ressuscitado não é uma lenda, não é uma doce ilusão. Pedro diz, nós somos testemunhas. Pedro e os apóstolos são testemunhas, viram o Cristo ressuscitado, ouviram o Cristo ressuscitado. E agora na força do Espírito Santo dão testemunho de Jesus. E o maior testemunho é que eles vão morrer por causa de Jesus. E uma última coisa, nesses versículos 30 a 32, todo aquele que se converte a Jesus,
em obediência ao plano do Pai, recebe o Espírito Santo de Jesus e experimenta no coração que Jesus é o Senhor para a glória do Pai e pode dar testemunho de Jesus. Você pega 1 Coríntios 12:3. 1 Coríntios 12:3. São Paulo vai dizer, ninguém pode testemunhar que Jesus é o Senhor, a não ser que tenha o Espírito Santo. Então o Espírito Santo dá a gente aquela força, aquela certeza de que Jesus é o Senhor. Bom, e depois os versículos 40 a 41. Mandam açoitar os apóstolos, proíbem que os apóstolos falem em nome de Jesus, e eles, os apóstolos, saem do sinédrio cheios de alegria, porque sofreram em nome de Jesus. Como é que pode isso? De onde vem essa força? Já disse, da presença do Espírito Santo neles. Quando um cristão se deixa guiar pelo Espírito, viu? Experimenta com inenarrável alegria tudo quanto advenha nesta vida que lhe dê a oportunidade de testemunhar seu amor, sua união com Jesus. Um cristão que diante da dificuldade renega Jesus, esse nunca experimentou de verdade o Espírito Santo de Jesus. Será que um cristão que só procure facilidade, que só procure comodidade, é realmente guiado pelo Espírito Santo? Não, eu não vou não para a Semana Santa, que eu tenho casa de praia, estou tão cansado, vou para a minha casa de praia, vou para a minha fazenda. Tenha santa paciência, meu amigo. O seu amor a Jesus não enche um didal. O cristão que quer viver a sua vida do seu jeito, o cristão que não renuncia a nada pelo Senhor, o cristão que não se alegra por renunciar e por sofrer por Jesus, esse cristão não tem experiência do Espírito Santo. Será sustentado pela doçura do Espírito do Cristo ressuscitado, que é o cristão que se alegra em testemunhar o nome de Jesus. Pelo contrário, aquele cristão que se esconde para não testemunhar o nome de Jesus, esse é inimigo da cruz do Senhor. Agora reze o salmo responsorial, você vai escutá-lo. Reze esse salmo pensando em Jesus. Jesus livre das mãos da morte pelo Pai, na força do Espírito Santo. Reze esse salmo pensando em você, que unido a Jesus, pode vencer todas as mortes da vida e até a morte final. Muito bonito, né? É esse texto belíssimo do Apocalipse. Às vezes a gente tem tanto medo do Apocalipse, pensa que o Apocalipse fala do fim do mundo, e não é, viu? Cuidado, o Apocalipse foi escrito, uma parte no reinado de Nero, e outra parte no reinado de Domiciano. Então, na época de duas grandes perseguições aos cristãos. E para que ele foi escrito? Para dizer que no céu existe um trono e alguém que governa tudo, que é o nosso Salvador. Que nós não devemos ter medo. Que por mais que o dragão e a besta... Quem é o dragão? O dragão é Satanás. Quem é a besta? A besta é todo aquele poder no mundo que se manifesta contra Cristo. A besta pode ser Hitler, a besta pode ser o marxismo, quando combateu o cristianismo, quando quis implantar o ateísmo, onde ele entrou. A besta pode ser um capitalismo desumano. A besta podem ser os meios de comunicação, se prestam para esse serviço de descristianizar, como eu falei no primeiro bloco. Então, depende para ver quem é a besta de plantão fazendo as besteiras. Tá certo? Mas o que o Apocalipse quer dizer é que por mais que os cristãos sofram, a besta está derrotada. E também o dragão. Que no fim eles serão jogados no lago de fogo. Que o cordeiro tão mansinho é quem vai triunfar. Então é isso que o Apocalipse vai dizer. Aliás, tem duas coisas impressionantes no Apocalipse, falando dessa besta. Cristo no Apocalipse aparece como cordeiro. No capítulo 5, João vai dizer, eu vi um cordeiro de pé como que imolado. Apocalipse 5, versículo 6. É assim que Jesus está no céu. Um cordeirinho manso, de pé, ressuscitado, glorioso, mas eternamente imolado. As feridas de Jesus não saram. São feridas gloriosas, mas são feridas de amor. Por isso no Evangelho, Jesus ressuscitado aparece com as feridas de amor. Jesus estará sempre ferido por nós. Mesmo glorioso, Jesus terá sempre o seu lado aberto. Daquele lado sai a água do batismo para a igreja, sai o sangue da Eucaristia. E no capítulo 13,
aparece a besta, uma besta tremenda. Essa besta, ali no Apocalipse, é o Império Romano, mas ela é cada império de cada época. Parece tão grande. E a besta foi ferida. E ela lambeu a sua ferida e curou sua ferida. E todo mundo dizia, quem é igual à besta? E adorou a besta. E o homem tem essa mania de adorar as bestas do mundo, de reverenciar os poderes do mundo. Mas eles são derrotados. Aquela besta tão grande que cura a ferida. E do outro lado um cordeirinho que não cura a ferida dele. Um cordeirinho ferido. Quem vai vencer? O cordeiro. Não se iluda, é o cordeiro que vence. Então o Apocalipse, o objetivo dele não é falar em detalhes sobre o futuro, mas dizer que os cristãos sustentem o nome de Jesus no presente, porque o futuro está garantido. Eis que eu venho em breve. Maranatá, vem Senhor Jesus. A igreja deve viver dessa esperança. O Espírito e a esposa dizem vem. Quem é a esposa? É a igreja. Quer dizer, o Espírito Santo faz a igreja dizer em cada época, vem Senhor, nós te esperamos. Vem Senhor, nós sabemos que tu triunfaste. E Jesus responde, sim, eu venho em breve. Né? E o Apocalipse termina dizendo, amém, vem Senhor Jesus, Maranatá. Esse em breve não é que vem hoje ou amanhã, não adianta fazer cálculo. Em breve é porque o Senhor vem a cada momento de nossa vida. Em breve é porque o nosso desejo é grande e a certeza da vinda é total. Quanto ao tempo contado no calendário, não temos a menor ideia. Porque para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então veja como o Apocalipse é bonito. E esse texto do Apocalipse de hoje, belíssimo, apresenta Jesus glorificado no céu após a sua ressurreição. É porque aqui, veja, essa leitura de hoje é Apocalipse 5, de 11 a 14. Mas se você olhar antes, desde o capítulo 1 e até o capítulo 4, é impressionante. Uma voz diz, sobe, e João sobe, vê o céu aberto, e o Espírito Santo faz João ver o céu. Então lá ele vê o que está sentado no trono, que é o Pai, vê 7 lâmpadas diante do trono, que é o Espírito Santo. De lá são os 7 Espíritos de Deus, para dizer que é plenitude. 7 quer dizer plenitude. Os 7 sacramentos nos quais o Espírito é dado. Os 7 dons do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito é variedade, o Espírito é pluralidade. Por isso os 7 Espíritos. E aí João diz que ele viu diante do trono o Cordeiro. É bonito demais, porque João vê Jesus chegar do momento da ressurreição. Cordeiro de pé como que imolado. É o nosso bendito Salvador chegando do céu, depois de ressuscitado. Veja, de pé, vitorioso, como que imolado. Pode olhar, Apocalipse, capítulo 5, versículo 6. Então ali está toda a glória de Deus, do Pai. Ali está o Espírito Santo, que é a própria glória de Deus, e o Cordeiro. E aí, esse Jesus, o nosso querido Jesus, recebe das mãos do Pai um livro selado. Um livro com 7 selos. Que livro é esse, hein? Esse livro é a história da humanidade. Está nas mãos de Jesus. Nosso destino tem futuro, viu? Nosso destino está na mão de Cristo. O meu destino, o seu. Por mais que tudo pareça escuro do lado de cá. Veja, a gente teve praticamente 2 semanas de chuva em Sergipe. Você acha que quando naquela chuva todinha, quando a gente não via o sol tinha deixado de brilhar? Poxa, em cima das nuvens o sol estava brilhando. Estava brilhando. Então, por mais que a história humana, por mais que a minha vida pareça escura, tem alguém sentado no trono, no céu. O nosso Jesus querido, que tem nas mãos a história humana. E só Ele pode arrancar os selos e interpretar a história humana. Tanta dor, tanta injustiça, tanta tristeza, tanta saudade, tanta ferida, tanta derrota, tanta morte. Quem, Senhor, quem pode ler esse livro? Quem pode entender? E é interessante que São João diz, e olha lá no capítulo 5, no capítulo 4 também, aprenda a ler a Bíblia com gosto para ler e sentir o coração arder. Aí João diz, eu chorava muito, porque ninguém, nem no céu nem na terra, podia ler aquele livro. Quem pode entender o mistério da vida? Quem pode entender o mistério da história humana? Qual é o professor de filosofia?
Qual é o historiador? Qual é o guru? Ninguém. E aí então, um dos anciãos bate no ombro de João e diz: não chores, não chores. O cordeiro que foi imolado venceu. Ele pode abrir o livro e ler as páginas lacradas. E aí é o capítulo 5, versículo 6. João diz: eu olhei e vi diante do trono um cordeiro de pé como que imolado. Não estava lá, acabou de chegar. E de onde vem esse cordeiro bendito? Do túmulo. Ressuscitou, como diz. Aleluia. Veja, nos Atos a gente vê Jesus subindo e uma nuvem o escondeu. No Apocalipse a gente vê ele chegando da viagem, chegando no céu. Veja, o cordeiro que foi imolado, ele pode abrir o livro. Então ele recebe o livro e vai abrindo os seus selos. O Apocalipse é isso, é o cordeiro abrindo os selos. João quer mostrar o quê? Aconteça o que acontecer de feio e de ruim, Cristo tem nas mãos a nossa vida e a história humana. É a este Cristo, cordeiro imolado e ao mesmo tempo ressuscitado, que se prestam os louvores na liturgia dos céus. E aí você pode olhar, a segunda leitura de hoje é uma grande liturgia. No versículo 11, todo o céu canta a glória do Cristo, que como cordeiro foi imolado e agora triunfou. Veja, milhares de milhares, milhões de milhões proclamavam o cordeiro imolado, o cordeiro que foi crucificado. Está vivo, mas ainda traz as chagas, as marcas da paixão. Cordeiro bendito esse, né? É o nosso Jesus querido. O cordeiro imolado é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória, o louvor. Está vendo? No versículo 11. No versículo 12 aparece claro. Exatamente porque ele foi imolado, porque entregou-se por nós, cumprindo a vontade do Pai, ele é digno de todo louvor. São Paulo já disse isso. E Filipenses 2, versículos 5 a 11, está lá. Porque ele se fez obediente até a morte e morte de cruz, Deus o exaltou e lhe deu o nome acima de todo nome, e toda a língua proclame que Jesus é Senhor. Sim, esse Jesus merece o nosso louvor, sim, porque foi imolado por nós. Aquele rito tão bonito da missa, quando o padre quebra a hóstia consagrada e a gente diz: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Aquilo ali é uma parte importantíssima da missa. E me dá uma tristeza muito grande quando se canta o canto da paz, se faz aquele maior furdunço na igreja, aí depois: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Está errado. Esse canto da paz, que até nem podia cantar, nem precisava, mas se cantar, tem que cantar o Cordeiro. Tem que cantar o Cordeiro. Muito mais importante do que o abraço da paz. O abraço da paz, não sei se você sabe, ele é facultativo. Tá certo? Agora, o Cordeiro é importantíssimo. Aí, às vezes, Cordeiro de Deus, não. Aquele momento é importantíssimo. Veja, o Cristo quebrado significa o Cristo que morreu por nós. Imolado, ele não morre mais. Mas lembra que ele se quebrou por nós. Por isso a gente olha e diz: Cordeiro de Deus. Veja, está ali imolado e ressuscitado. Cordeiro de Deus, tende piedade de nós. É esse Cordeiro. A gente está participando do louvor, da adoração, que ali na liturgia do céu se realiza. Depois no versículo 13, a louvação ao Cordeiro não se resume aos seres celestes, mas a todos os seres, também os da terra e os que estão sob a terra, isto é, os demônios, são obrigados a reconhecer o senhorio de Cristo. Ouvi também todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles existe, diziam ao que está sentado no trono, o Pai, e ao Cordeiro, Jesus, o louvor, a honra, a glória e o poder para sempre. Está aí, tá certo? Depois aqui se fala dos 4 seres vivos. O que são esses 4 seres vivos? Os 4 seres vivos respondiam amém. Os 4 seres vivos, um tem forma de águia, outro de touro, outro de homem, outro de leão, representam, simbolizam a totalidade dos seres criados. E depois os 24 anciãos que se prostraram em adoração. Quem são? Significa o antigo Israel, 12, e o novo Israel, que é a igreja, os 12 apóstolos, 12. Então, veja,
todo o povo de Deus, do Antigo e do Novo Testamento, e toda a criação, os 4 seres vivos, dizem amém e adoram o Cordeiro, adoram o nosso Jesus. É importante sempre ter presente aqui uma coisa interessante, que essa liturgia do céu, tá certo? Ela se torna presente na liturgia da igreja. Todas as vezes que nós celebramos a missa, aquela liturgia do céu está presente sobre o altar, porque está ali o Cordeiro. O Cordeiro imolado está ali. Veja, nos é dado na terra participar das coisas do céu. É por isso que a igreja, viu, na liturgia dela, usa tantos símbolos do Apocalipse. A túnica branca. De onde vem a veste branca? O incenso, as velas, quer dizer, as lâmpadas, os cânticos, o prostrar-se, o ajoelhar-se, a coroa, no caso, a mitra do bispo. Veja, de onde vem tudo isso? A igreja pegou do paganismo. Não, é bíblico, está no Apocalipse. Tá certo? E alguma coisa que veio dos costumes dos povos pagãos é porque primeiro a igreja cristianizou esses povos. Cristianizou. Tá certo? Então veja como é bonito. Em cada missa, em cada liturgia, o céu desce, a terra sobe. Em cada liturgia nos é dado participar das coisas do céu. Por isso, viu, meu irmão, na missa, uma atitude de respeito, menos oba-oba, menos balbúrdia, mais contemplação, mais serenidade, mais silêncio, músicas mais serenas, nada de músicas protestantes dentro da missa. Está errado, erradíssimo. Aliás, católico não precisa cantar música dos nossos irmãos protestantes. Nós temos tantas músicas, é errado, e na missa de modo algum, de modo algum. Então, tenha cuidado com essas coisas. Muito bem. Então, veja, o texto evangélico deste domingo nos apresenta mais uma aparição do Senhor ressuscitado. E o que é bonito é que é sempre Jesus quem toma a iniciativa. Pode olhar. Ele vem ao encontro dos seus e se faz reconhecer. João reconheceu, é o Senhor, porque Jesus se deixou reconhecer. E aí é muito interessante. Por exemplo, porque se poderia perguntar, um ateu, né? Um ateu poderia dizer, não, Jesus não ressuscitou coisa nenhuma. Essas aparições eram coisa da cabeça dos apóstolos. Estavam histéricos. De modo nenhum. Observe que os apóstolos, quando Jesus aparece, estão na vidinha deles, estavam pescando, nem estavam pensando em Jesus. Não estavam rezando, dizendo, vem Senhor, vem, aparece Senhor. Eita, Jesus ali. Não tem clima não. Tá certo? Não estão pescando. Quando Jesus aparece, eles nem reconhecem. Então isso deixa claro que não é alucinação, não é da cabeça dos apóstolos, é real mesmo, é real. É uma coisa impressionante. Jesus ressuscitou mesmo, viu, meu irmão? Ressuscitou. Então é muito bonito. Agora, observe no evangelho de hoje, tanto no versículo 3 quanto no 11. No versículo 3, Pedro diz, eu vou pescar. E os outros dizem, nós vamos contigo. No versículo 11, Pedro arrasta a rede para a praia. Por que isso? É que no evangelho, a pescaria significa a missão evangelizadora da igreja. E quem preside a missão evangelizadora é Pedro. É Pedro quem preside a pesca. Como foi no barco de Pedro que Jesus entrou para a pesca milagrosa. A igreja de Cristo tem Pedro, viu? Quem não pesca com ele, tá certo? Não faz a pescaria de Cristo, não. Por isso ele traz o anel do pescador. O Papa tem o anel do pescador. Tá certo? Então é Pedro. Na igreja de Cristo, o chefe é Pedro, que preside a pesca e por isso paga o preço altíssimo, como os apóstolos também pagaram, porque são fiéis a Jesus e não ao mundo. Uma outra coisa, por que é que o evangelho diz que puxou as redes e tinha 153 grandes peixes? Por que esse número? Os estudiosos se perguntam muito. Parece que o significado é o seguinte. Em alguns estudos de biologia dos seres vivos do século I, se dizia que existiam 153 espécies de seres vivos. 153 espécies básicas. Isso quer dizer então o quê? Que o evangelho é para a salvação de todos, da totalidade dos seres, tá certo? A ação missionária da igreja
é para a vida e para a salvação de toda criatura. Depois uma outra coisa, no versículo 13, tão bonito, Jesus já está à margem esperando os discípulos. A gente vai trabalhando, mas o Senhor já nos espera à margem. E aí prepara uma refeição para os seus. Estão lá já alguns peixes e Jesus pede que os apóstolos tragam os peixes deles, que eles pescaram. Essa refeição não é a missa. Não é a Eucaristia propriamente dita, mas todas as refeições do ressuscitado evocam a Eucaristia, a ceia eucarística. O sentido é sempre o mesmo. Aqueles discípulos de Emaús, agora essa refeição, o sentido é o mesmo. Cristo ressuscitado comendo com os seus, indica que ele estará sempre com os discípulos na refeição sacrificial da Eucaristia. E partilhará sempre com os discípulos a sua própria vida divina. Para o povo de Jesus, comer junto quer dizer viver a mesma vida. Se Jesus ressuscitado come conosco, é porque nos dá a sua vida, a vida nova. Agora dê uma olhadinha nos versículos 15 a 17. 3 vezes Jesus pergunta pelo amor de Pedro. E por que 3 vezes? Simão, filho de Jonas, tu me amas? Para recordar a tríplice negação de Pedro. Minha gente, quem ama perdoa, e Jesus perdoa. Mas perdoar não é esquecer. Não é fazer de conta que não houve nada. Jesus perdoa Pedro. Jesus ainda crê no amor de Pedro e pede explicitamente a declaração desse amor. Tu me amas? Olhe, aprenda isso. Quem ama nem esquece, nem desculpa. Quem ama perdoa. É diferente. Você veja, um menino faz o mal feito. Aí o pai passa a mão na cabeça deles. Não tem nada não, meu filho. Foi nada não. Não, isso não é amor. De jeito nenhum. Quem ama exige o melhor da pessoa amada. Não desculpa, não. Não passa a mão na cabeça, não. Quem ama quer tirar o melhor da pessoa amada. Quem ama perdoa. Perdoar é dizer, muito bem, você errou, mas eu ainda creio em você. Você errou, mas eu ainda aposto em você. Vamos para frente e dê o melhor de você. Isso é o verdadeiro perdão. Isso faz crescer. Isso mostra que eu levo a sério a atitude do outro. Então Jesus perdoou Pedro, mas não esqueceu não. Outra coisa interessante, nesses versículos 15 a 17. Diante dos demais discípulos, o Senhor pergunta a Pedro, o chefe da sua igreja, tu me amas mais que os outros? Bento XVI, tu me amas mais do que todos os bispos? Veja, como Jesus pergunta a Pedro, tu me amas mais que os outros apóstolos? Veja que coisa danada, que responsabilidade. E 3 vezes dá-lhe de um modo único, individual, o pastoreio de todas as suas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. O bispo é pastor das ovelhas da sua diocese. Mas Pedro, o Papa, é pastor de toda a igreja, inclusive dos bispos, de um modo todo especial. 3 vezes o Senhor dá a Pedro, de um modo único e individual, o pastoreio de todas as suas ovelhas. Aqui mais uma vez aparece claríssimo o papel de Pedro no seio da igreja. Ele é a pedra. Ele, de modo único, tem o poder de ligar e desligar na comunidade. Ele deve confirmar os irmãos na fé, como está lá no capítulo 22 de São Lucas. Ele deve apacentar o rebanho. Este é o papel de Pedro e de seus sucessores até que o Senhor volte. Ninguém poderá jamais mudar isso, pois é a vontade do próprio Senhor para a sua igreja. Não esqueça de rezar pelo Papa, está certo? E rezar o que pelo Papa? Além das orações que você reza, tem oração muito bonita que se deve rezar, viu? Pelo Papa, pelo Bispo, é o Salmo 19. Olhe lá como é bonito. Reze pelo Papa o Salmo 19. Bom, depois os versículos 18 a 19. Jesus, depois que Pedro diz, eu te amo, aí Jesus diz, em verdade eu te digo, quando tu eras jovem, tu te cingias e ias onde querias. Quando fores velho, outros te cingirão e te levarão aonde não queres. Segue-me. O que significa isso? Pedro,
Quando tu eras jovem, impetuoso, imaturo na fé, tu eras o dono da tua vida. Tu te cingias e ias onde querias. Até me negaste. A vida era tua. Mas quando fores maduro no meu caminho, quando fores vivido, ancião na fé, um outro, eu mesmo, um outro te cingirá e te conduzirá, Pedro, aonde não queres. Teus caminhos serão não os teus, mas os meus. Irás por onde eu determinar. Levantarás as mãos, Pedro, na cruz. Meus caminhos te levarão a participar da minha cruz. Segue-me, Pedro. Esta é a tua vocação. Este é o teu destino. Somente assim, participando da minha cruz, deixando-te guiar por mim, serás pedra da igreja. É impressionante, viu, meu irmão, como estas palavras do Senhor se cumprem. É por isso que os sapatos do Papa são vermelhos. Eu já disse aqui a vocês. Até isso a imprensa difamou o Papa, dizendo que ele era vaidoso, usava aquele sapato Prada. Não é verdade, não. É que todo Papa usa sapatos vermelhos. Por quê? Na cor do sangue, para indicar que o seu caminho não é outro que o do próprio Cristo. O caminho que o Senhor disse para Pedro. Um outro te cingirá, quer dizer, Cristo, e te levará onde não queres. O Papa não pode ir por onde ele quer. O Papa não pode ir por onde é mais cômodo. O Papa deve estar pronto para meter seus pés no sangue de Cristo, como Pedro fez, e seguir o caminho que o Senhor indicar. Por isso os sapatos do Papa são vermelhos. Pois que Deus conserve o nosso Santo Padre, que esses sapatos vermelhos que ele usa realmente seja um sinal, uma testemunha fidelíssima de Jesus. Um homem que não tem medo de sofrer por nosso Senhor. E agora, de todo o coração, eu dou a você, a sua família, aos que lhes são caros, a bênção de nosso Senhor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em paz e que o Senhor o acompanhe sempre. Até domingo que vem, se Deus quiser.